né? Falar um pouquinho do gerenciamento e o impacto que o gerenciamento causa hoje nas obras que estão cada vez mais sofisticadas, tá certo? A ideia hoje é não falar só sobre o gerenciamento, mas utilizar exemplos práticos que aconteceram para mostrar os benefícios que foram obtidos com o gerenciamento. Acho que fica uma coisa muito mais fácil de entender. Só que são tantos exemplos práticos que o desafio hoje vai ser eu me ater ao tempo que a gente tem, tá certo? Mas também faz parte do gerenciador, né, cumprir o prazo com qualidade. Então não tem nenhuma novidade nisso, tá certo? Só eu queria começar um pouquinho mostrando um pouquinho as credenciais. A Talento é uma empresa que eu fundei, fez semana passada, completou 30 e... Tem alguma coisa errada aqui, não? Completou 35 anos de vida, atuando no mercado de engenharia civil. Tá certo? Nesse período, a gente atuou em todo tipo de obra, edifícios residenciais, loteamentos, condomínio de casa, edifícios comerciais, tanto AAA quanto salas, shoppings, hospitais, hotéis, tudo que tem alguma afinidade com o real estate, supermercados, etc. Tá? Essa atuação foi Brasil inteiro, tá? Praticamente tem só 2 figurinhas ali que faltam completar. E isso é uma coisa importante, porque o Brasil é muito diverso, o Brasil é muito diferente, a realidade de São Paulo é diferente da realidade do Rio de Janeiro. Imagina quando você vai lá para a Amazônia, quando você vai para o Sul, e entender essa realidade e aplicá-la no dia a dia da obra é uma das dificuldades que a gente tem. Mais de 1.400 empreendimentos que a gente atuou como gerenciador, tá certo? Nesses 35 anos. Então, o que a Talento tem hoje é um banco de dados muito rico nas suas atividades, tá certo? Então, tem aí vários tipos de obras que a gente atuou, tá certo? Hoje, inclusive, algumas obras icônicas, que é o novo MASP, ali na Avenida Paulista, o Pacaembu, tá? Algumas obras bem legais aí que são bem conhecidas. O importante é entender um pouquinho hoje como é que funciona o mercado. Até uns 20 anos, 15, 20 anos atrás, o mercado de real estate era um mercado muito simples. Você tinha um incorporador, que normalmente ele comprava o terreno, ele tinha o dinheiro, ou ele ia no banco, pegava o crédito imobiliário, mas ele já tinha o dinheiro para comprar o terreno. Ele definia o produto, ele construía e, às vezes, ele vendia. Tá certo? Ele era o dono da cadeia toda. Tá? A partir de 2006, e principalmente em 2007, o mercado de real estate aprendeu a ir buscar recursos no mercado de ação, no mercado mobiliário. Tá? Por quê? Porque esse mercado que existia até então era um mercado muito pequeno. Eram poucos players, era pouca oferta de moradia, pouca oferta de escritórios, porque não tinha recursos para isso. A partir do momento em que o mercado aprendeu a pegar recursos de investidores, isso gerou uma dinâmica de obra muito maior. O volume de obra cresceu demais. Tá? E com isso, começou a haver as especializações. A gente tem, hoje, no mercado, o incorporador é a empresa que detém o conhecimento imobiliário. Ele sabe qual é o terreno bom para comprar, ele sabe qual é o produto que tem que ser vendido naquele terreno, naquela rua, naquele bairro. Ele sabe que a rua da frente é diferente da rua de trás, ele sabe o preço de venda, ele sabe a velocidade de venda. Ou pensa que sabe, mas, normalmente, eles detêm as informações para fazer as definições que ele precisa de produto.
O construtor tem outra habilidade. Ele tem que ter uma cadeia de fornecedores, ele tem que ter preço, ele tem que ter um sistema de suprimentos, de qualidade. Hoje é difícil você ter incorporadoras novas, recentes, modernas, que em São Paulo, Rio de Janeiro, que são mercados mais pujantes, que o incorporador também constrói, porque cada um no seu quadrado, é uma especialização muito grande. Você precisa de uma equipe muito grande para ter isso. O construtor precisa ter hoje planejamento, tá certo? Precisa saber mexer com o BIM, precisa ter um montão de atividades que não são inerentes à incorporação. E aí você tem hoje também uma oferta muito grande de construtoras que constrói para terceiros, que antigamente não tinha. Então, o incorporador foca na atividade dele e o construtor dele. E você tem ainda o dono da grana, tá certo? O investidor, que são os fundos de investimento ou family offices, que sabem ter uma capacidade fantástica de captar dinheiro e de prover aos seus investidores um retorno financeiro adequado. Tá? E, para isso, eles sabem escolher os melhores produtos. Tá? Qual é a função do gerenciador? É agregar os 3 grandes players, porque cada um tem a sua experiência. Esse investidor conhece muito de mercado financeiro, de rentabilidade, taxa de juro, TIR, mas ele não sabe direito como construir, ele não sabe como vender. Então, cada um tem a sua especialidade, e nessa especialidade eles são campeões, mas precisa de uma empresa, um agregador de tudo isso, que o gerenciador dá ao investidor a segurança de que o dinheiro que ele está pondo no empreendimento está performando, ou seja, está virando tijolo, no prazo que precisa, na qualidade que precisa, no custo que precisa. Tá? O gerenciador ajuda o incorporador a escolher a construtora mais adequada para aquele tipo de obra, daquele local, naquele prazo, naquele custo, naquela qualidade. E controla para que isso aconteça. O gerenciador ajuda a construtora a performar melhor, tá? Através de mecanismos de planejamento, ajudar a planejar, ajudar a fazer controle de performance de operários, controle de produtividade, tá certo? Para fazer com que a equipe renda cada vez mais. Então, ele também melhora o construtor. Pega os projetistas e fazem também, eu brinco que o gerenciador ele tira os players da zona de conforto. Então, ele faz todo mundo melhorar. Eu costumo dizer o seguinte: na vida, a gente só tem 2 tipos de profissionais, o bom e o ruim, tá certo? Só tem os 2. O cara que é bom, quando ele tem alguém olhando o trabalho dele, ele é bom, ele não gosta de errar. Ele vai fazer um double check em tudo, porque ele não gosta de mostrar que ele errou. Então, o gerenciador é importante nesse momento, tanto com projetistas quanto com construtores, porque ele faz a pessoa ficar mais profissional, a cadeia ficar mais atenta. E se ele for ruim, aí que o gerenciador precisa estar lá também, para mostrar que ele é ruim e já para corrigir os problemas. Tá certo? Durante muitos anos, o gerenciamento foi confundido com fiscalização de obra. Tá? E, de fato, até o mercado ficar desse jeito, mais sofisticado, com essa sofisticação toda, a função do fiscal era ir lá na obra, ver se aconteceu, medir, tá certo? E mandar para frente. Hoje, não. Hoje, o gerenciador ele tem que melhorar a performance de toda a cadeia. Porque, melhorando a performance de toda a cadeia, a competição hoje é muito grande, você vai ter preços melhores, velocidades melhores de obra, você vai ter uma condição de oferecer melhor o seu produto, porque você tem uma cadeia mais otimizada. Tá certo? Esse conceito é muito importante. O gerenciador, hoje, ele não é só fiscal. Fiscalização da obra é um dos itens do gerenciamento, mas não é o principal.
que é importante? Se você for olhar a composição de custos de um empreendimento imobiliário, a gente tem, em relação ao VGV, VGV é o valor global de vendas, que é o total de dinheiro que vai ser vendido, arrecadado com a venda desses imóveis, a gente, normalmente, o incorporador procura um resultado em torno de 20%. Isso são números médios para o mercado de São Paulo, tá certo? Residencial, tá? E, claro que tem muita variação, mas isso é uma média do que eu vejo nos nossos clientes, tá? Ele vai gastar com marketing, vendas, corretagem, algo em torno de 10% do VGV. Vai ter despesas de incorporação, advogado, tudo 15%. E vai gastar 55% com obra, tá certo? Evidentemente, não está contando aí o custo do terreno, tá? Então, se você for olhar, mais da metade do VGV você vai gastar com a obra. Se você for somar as despesas, só as despesas, tirando o resultado, você vai ter 75%, 80% dos teus custos aonde que está? Está na obra. E como todo empreendedor, empresário diligente, é onde você tem que concentrar o teu esforço e o teu controle. Tá certo? Se você errar aqui, você quebrou a empresa. Tá? Se você errar aqui, você come um pouquinho da margem. Se você errar aqui, você come um pouquinho da margem, o teu empreendimento vai dar um prejuízo, mas se você errar aqui, você quebra a empresa. Tá certo? Então, o gerenciador é justamente quem ajuda toda aquela cadeia que eu mostrei anteriormente a performar melhor, tá? Para você ter isso daqui. A gente divide, só para conceitualizar e usar os nossos exemplos, a gente usa uma denominação de um instituto americano, que é o PMI, tá? Project Management Institute, que meio que normatizou isso no mundo inteiro, e a gente divide, então, as etapas de um empreendimento na originação, quando ainda está pensando em comprar o terreno, está comprando, vou comprar, não vou comprar, vou entrar num empreendimento que me está sendo oferecido, vou financiar esse empreendimento, vou investir nesse empreendimento. Comprado o terreno, começa a fazer todo o planejamento, tá? Ou seja, faz os projetos, faz a legalização da obra, faz o orçamento da obra, até que você entra na etapa que começa efetivamente a obra. E depois tem uma etapa que, às vezes, aqui é relegada num segundo plano, que é a entrega. E nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, que é uma etapa também muito importante, tá? Em cada uma dessas etapas, o PMI dividiu aí 10 áreas de conhecimento, tá? Então, o gerenciador, ele ajuda aquela cadeia, o seu cliente, não só na gestão do cronograma, que é a gestão de tempo, na gestão do custo da obra, na gestão da qualidade, que são os 3 itens que todo mundo sabe, mas ele também define quais são os riscos e o que vai acontecer quais são as medidas tomadas se o risco acontecer, gestão de suprimentos, quem vai entrar na obra, quais são as qualidades, tá certo? Como é que você pega os influenciadores do empreendimento e como é que você faz uma gestão em cima deles. Enfim, em cada uma daquelas 4 etapas, você tem essas áreas de atuação onde o gerenciador atua, tá? Isso faz com que, da originação até o encerramento, o gestor vai atuando em cada uma dessas etapas, em cada uma desses conhecimentos daí. A originação é, como eu falei, a etapa onde você está estudando se você vai entrar ou não vai entrar no negócio. Eu vou comprar o terreno, eu vou entrar como investidor, eu vou entrar como sócio. E ela é orientada, normalmente, por um estudo de viabilidade. Hoje, não existe mais aquela continha de padeiro, hoje são estudos de viabilidade que o mercado financeiro faz de forma
bastante complexa, jogando todo um fluxo de caixa no tempo e calculando taxa interna de retorno, calculando margem de resultado, calculando uma coisa que eles chamam de múltiplo, que é o quanto de dinheiro você põe para quanto de dinheiro você tira, porque às vezes os números são bons, mas você tem que pôr tanto dinheiro para tirar que às vezes o mercado acha que não vale a pena. Na viabilidade de aquisição é onde define se você vai ou não vai para frente e entrar no negócio. E aí a gente tem, dentro daquelas gestões, acho que vocês vão receber isso daqui, como o tempo ele é meio escasso, eu quero até depois abrir para perguntas, se alguém tiver. Mas você tem todas essas atividades, você tem que definir o tempo. Então, eu vou comprar o terreno, eu vou levar tanto tempo para fazer o projeto, tanto tempo para aprovar, aí eu vou, então, fazer um lançamento, ou não vou fazer lançamento, tem empreendimentos que são para alocação, tem empreendimentos que é hotelaria, não tem lançamento. Então, cada um, você tem shopping, né? Você tem que fazer as vendas das lojas. Então, tudo isso daqui tem que estar nessa viabilidade, quanto vai custar, que padrão de qualidade, que política de qualidade que eu vou pôr nesse meu empreendimento, enfim. Dentro daquelas 10 áreas, isso daqui é só um pequeno exemplo. E aí, a ideia hoje é bater esse papo com vocês para mostrar cases onde a gente aplicou esse modelo e que resultados que foram conseguidos, né? Aqui é um incorporador estrangeiro, inclusive, estava fazendo uma obra aqui no interior, e ele estava comprando um terreno complicado, acho que daí não dá para ver, tem aqui as curvas de nível, mas é um terreno que tem a rua aqui, ele tem uma caída muito grande aqui, e depois subia de novo aqui. Quando a gente recebeu do cliente esse terreno para estudar, o arquiteto tinha colocado aqui uma área comercial junto da rua, um empreendimento residencial, e aqui onde está em azul, uma grande laje, e dessa laje saíam 3 torres. Tá? Eram 3 torres de 25 pavimentos, cada torre. Tá? Debaixo dessa laje, 3 ou 4 andares de subsolo, que, na verdade, não era subsolo, porque o terreno fazia muito. E essa estrutura toda ia ficar, como o declive era muito grande desse terreno, ia ficar suspensa, né? O custo não estava viabilizando. Tá? Ele ia construir 68, quase 69 mil metros quadrados para fazer as 602 unidades. Tá? A gente entrou com a nossa equipe, começou a estudar, e nós mudamos a implantação, colocamos uma área comercial aqui, e colocamos as torres isoladas, com a garagem de cada torre embaixo de cada torre. Então, essa torre aqui está mais alta, essa está um pouquinho mais baixa, essa já está bem mais baixa, aqui já subiu um pouquinho. Então, espalhou no terreno as torres, e com isso, em vez de 3 torres de 25 pavimentos, a gente teve 4 torres, 2 de 18, 2 de 19, conseguiu mais unidades, 607 unidades contra 602, com uma área construída mais de 10 mil metros quadrados menor. Tá certo? Não está dando para ler, acho que o slide cortou aqui, mas a eficiência do projeto passou, a área construída sobre área total, de 0,68 para 0,65 e diminuiu o custo de construção em 25%. Ou seja, esse projeto aqui, o incorporador ia descartar, não ia comprar esse terreno. Tá certo? Com esse projeto aqui, isso ficou viável. Quem trabalha com incorporação aqui sabe a grande dificuldade que é comprar terreno. É muito difícil, porque o terreno está oferecido para todo o mercado, todo mundo está disputando terrenos, os terrenos normalmente vêm com preços que, num primeiro momento, não viabiliza. Se você não tiver uma inteligência de engenharia para melhorar o teu produto e fazer diferente da concorrência, você vai começar a descartar terrenos que, no fundo, são terrenos bons. Tá certo? E isso é um exemplo de uma
de uma atuação ainda na fase anterior a comprar o terreno. Então, é esta mudança que permitiu que o terreno fosse adquirido pelo incorporador. Na etapa seguinte, que a gente chama de planejamento, o terreno já está comprado, a decisão de investir já está feita, e aí, então, tem que começar o trabalho. Tá? Nessa etapa é onde se definem quem serão os players, os atores que vão trabalhar. Então, você vai definir os projetistas, vai definir a construtora, vai definir as empresas de venda, se for o caso, a operadora hoteleira, se for o caso, a administração do shopping, se for o caso. Tá certo? Da onde vêm os recursos, quem vão ser os financiadores, quem vão ser os investidores, se vai ter banco, não vai ter banco. É a parte em que eu diria mais importante do processo, e talvez aqui no Brasil a parte que é mais relegada a fazer uma coisa muito rápida. Tá? Então, assim, eu sou formado em engenharia, me formei na Escola Politécnica, e eu lembro, eu não vou dizer a data para não revelar muito a idade, mas eu lembro, já faz tempo, tá? Que os meus professores naquela época, década de 80, falavam para mim o seguinte, porque o Brasil é complicado, porque aqui você planeja uma obra em 6 meses e constrói em 4 anos. Né? No Japão, você planeja 1 ano a obra, 1 ano e meio a obra, mas constrói em 1 ano, 1 ano e meio. Então, você constrói no final do processo num prazo menor e você constrói um custo menor, porque você pensou antes. E eu demorei muitos anos para entender, será que a gente o brasileiro é tão burro assim, né? Todo mundo fala isso, a gente não consegue gastar tempo no planejamento. E só muitos anos depois eu fui entender que, na verdade, não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com a economia. País de juros altos, a hora que você desembolsa dinheiro para comprar um terreno, esse dinheiro já começa a contar, você já tem que lançar esse produto ou começar a operação desse shopping o mais rápido possível, desse hotel o mais rápido possível, porque senão você nunca vai atingir aquela TIR, aquela taxa de retorno do investimento, se você ficar 2 anos planejando a obra. Não tem como, tá certo? Então, infelizmente, esse é uma característica do Brasil, mas isso não torna essa etapa menos importante. Ao contrário, você tem que fazer essa etapa que no Japão se faz em 1 ano, você tem que fazer em 6 meses, mas tem que fazer. Ela é fundamental, porque daqui saem todos os marcos que a gente chama, sai o prazo, sai o orçamento, sai os contratos, sai tudo desta etapa aqui. Tá? Mesma forma, tá certo? Tem todas as 10 áreas de conhecimento. E uma coisa que também é pouco vista aqui no Brasil, para os gerenciadores, que eu gosto de reforçar, é a gestão de comunicação. Tá? Nós não temos muito esse hábito de nos comunicar e fazer com que todo mundo saiba e receba as informações que eles precisam na hora que ele precisa, para que todo mundo reme ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Tá? Pegando alguns exemplos para mostrar esse trabalho ainda na fase de projeto, porque por que é muito importante isso? Além de você sair com a construtora contratada, com contrato, com orçamento detalhado, com cronograma detalhado, pensado, planejado, todas as mudanças que acontecem aqui estão no papel, não custa nada. Tem mudança que vai acontecer na obra, porque a gente não tem 1 ano, então acontece, mas as alterações que ocorrem aqui são fáceis de implantar, porque ainda você está na fase de desenhar.
Tá? Então, esse é um exemplo também da mesma incorporadora estrangeira do exemplo anterior, na mesma cidade do interior, onde ele estava aqui é uma área de mata preservada, e ele estava colocando 6 torres e um edifício garagem aqui. Tá certo? Essas 6 torres iam ter metade com 16, metade com 17 pavimentos, 528 unidades. Tá? E 65 mil metros quadrados de área construída. A gente começou a estudar a implantação e a gente percebeu o seguinte: se a gente alinhasse mais as torres, desse uma terraplanada aqui para que ela ficasse, ela tinha um limite de altura. Então, por isso que eu só tinha 16 e 17 unidades. Mas se eu conseguisse mexer um pouquinho nessa topografia, rebaixando um pouquinho isso aqui, eu conseguiria fazer 18 pavimentos, e não 16 e 17. Tá? Então, além de ficar melhor organicamente, além de eu diminuir o edifício garagem, conseguir gerar aqui uma área de lazer, e ficar com isso um produto melhor, a gente aumentou de 528 para 589 unidades. Tá certo? A área construída aumentou, mas a área de vendas aumentou. Então, isso teve um aumento no VGV de 18,5%. Tá certo? Veja, isso foi na fase de planejamento. Esse empreendimento aqui já estava viabilizado. Quando o proprietário, o terreno já estava comprado. Se ele fizesse isso aqui, ele estava dentro do business plan dele. Tá certo? Mas com a nossa equipe, e é importante falar que o gerenciador não é o cara que acha todas as soluções. Ele é o cara que põe todo mundo na mesa e provoca as inteligências que estão previstas ali para que as soluções aconteçam. Tá certo? A gente, como eu falei, a gente é um provocador. Tá? Então, essa solução aqui, inclusive, saiu de um dos projetistas, que foi provocado para isso acontecer. Então, a gente aumentou em 18,5% a receita do incorporador, certo? Consequentemente, o resultado dele. E, na verdade, foi aí, inclusive, que a gente conquistou esse incorporador para o resto da vida, fazendo todos os outros negócios com ele. Porque ele entendeu o ganho que um gerenciador de projeto pode ter. Qual a vantagem de você ter um gerenciador de projeto, uma empresa terceirizada, ou você fazer uma equipe própria? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Por que eu não monto uma equipe, vou no mercado, contrato? Bom, a qualidade dos profissionais, eu não vou entrar no mérito, você pode ter gente de qualidade que você põe na sua equipe, não tem problema nenhum. Só que uma empresa terceirizada, ela está olhando a sua empresa e mais um monte de outras no mercado. Então, tem soluções que foram adotadas em outras obras, em outros empreendimentos, que ela vai trazer para você. Tá? Fora que sempre a terceirização tem as vantagens de você... o mercado brasileiro, qualquer mercado, e corporação talvez mais ainda, eu brinco que é stop and go, né? Agora está bombando, gente, tem que sair correndo para lançar. Nossa, agora não está vendendo nada, né? Segura tudo. Então, você tem momentos de muita obra, momentos de pouca obra. Quando você terceiriza, e terceiriza para empresas que você reconhece a qualidade do serviço e dos profissionais envolvidos, você fala para a empresa, olha, agora eu preciso de mais gente porque eu estou lançando mais empreendimento. O problema é seu, recrutar, qualificar, treinar essas pessoas. Não é um problema meu. O meu core business é saber vender, é saber comprar o terreno, pegar o financiamento, construir. Agora não, agora o mercado está complicado, então eu só preciso de metade da tua equipe. Você transfere esse incha e desincha das empresas brasileiras para o terceirizado sem perder a qualidade. E você agrega o conhecimento de todo o mercado, o conhecimento, como eu mostrei lá atrás, de mercados
fora dos grandes centros, de mercados de todo tipo de obra e de mercados de todo tamanho de obra para a tua empresa. Um outro exemplo bacana, aqueles prédios do exemplo anterior já estão construídos. Esse aqui ainda vai ser lançado. É um exemplo bem recente. Tá? O cliente veio com esse projeto aqui, tá certo? Aqui é um edifício ali na região do Morumbi. Aqui uma avenida, tá certo? E ele ia fazer um empreendimento, não chega a ser um Minha Casa Minha Vida, mas ele tem uma pegada mais popular. Tá? Então, aqui onde está o vermelho é a laje, embaixo dessa laje a garagem, e aqui em cima ele ia fazer as duas torres de alvenaria estrutural. Vai fazer as duas torres, ia ser de alvenaria estrutural. Tá certo? Para redução de custo. Tá? Só que a gente olhou e fizemos as primeiras contas, um prédio alto, 2 prédios altos, em cima de uma laje, essa laje tem que ser uma laje de transição, sem entrar em tecnicidade de engenharia, mas é uma laje que você tem vigas mais pesadas, você tem um gasto de concreto mais pesado para suportar, porque você não tem, como teria num prédio normal, o pilar que vem desde cima, vai até a garagem e faz a fundação lá no solo. Quando você faz a alvenaria estrutural, você não tem pilar, todas as paredes são estruturais e você descarrega todo esse peso, então, em cima de uma laje, não mais em cima dos pilares. E esta laje tem que suportar esse peso. A alvenaria estrutural ela é de um custo menor de execução, só que a hora que você faz essa laje de transição, ela estava comendo toda a economia que o empreendedor achou que podia. O que nós sentamos também com a equipe, sentamos com o arquiteto, provocamos, o que saiu aqui? Ficou a torre maior veio para cá, a torre menor veio para cá. Elas saem do chão. O subsolo ficou entre elas. Então, ela sai do chão, ela vai ter, na verdade, um andar afundado, para que saia na garagem, tá certo? Você sai na garagem aqui, e você tem a laje aqui, que não é mais uma laje de transição, é uma laje comum, uma laje reforçada, porque tem piscina, tem área de lazer, e você aproveita toda a vantagem da alvenaria estrutural, tá certo? Isso tirou 10% do custo total da obra, certo? Que estava com uma dificuldade de definir preço de venda. Esse padrão aqui é um pouco mais complicado, você não tem muita margem de preço, tá certo? Esses 10% aqui viabilizou esse empreendimento, logo, agora está em aprovação na prefeitura, deve ser lançado, tá certo? Um terceiro exemplo dessa fase de planejamento é um exemplo muito legal. Foi um hotel no Rio de Janeiro, que ia ser usado e tinha que inaugurar para as Olimpíadas. Tá? O Rio de Janeiro tinha, a cidade do Rio de Janeiro tinha um incentivo de imposto que, se inaugurasse até o mês de dezembro, antes das Olimpíadas, e já entrasse em funcionamento, ele não ia pagar alguns impostos, e isso era significativo na operação do hotel. Fazendo o cronograma, Rio de Janeiro, eu estou falando Copacabana, Avenida Atlântica, de frente para o mar, era um poço de gasolina, vizinho dos lados, ali de manhã, inclusive, quem é do Rio, reverte o trânsito, né, para a saída lá do pessoal que vem de Ipanema, da Barra, em direção ao centro, um lugar complicado. Se você fizesse o cronograma normal, padrão, né, você ia fazer a contenção, escavava, fundação, estrutura, alvenaria e acabamento. Tá? A obra ia durar 25 meses e ia extrapolar o prazo. Então, eu não estou falando só de custo aqui, estou falando também de prazo. Tá? Qual foi a solução que a gente chegou junto com os projetistas? Vamos fazer essa obra em 2 frentes. A gente vai fazer
essa obra do térreo para cima e do térreo para baixo. Então, faz uma fundação provisória e já começa a subir esse hotel. E vai escavando e vai trocando aquela fundação provisória por outra fundação provisória, até chegar no terceiro subsolo. E ficou uma obra bem apertada, mas os 25 meses caíram para 20 meses. O hotel inaugurou, tá certo? Ganhou os incentivos fiscais, ficou lindo de morrer. Tá certo? Também é um exemplo de como você, nesta fase de planejamento, você resolve alguns problemas e gera ganhos que você, se já tivesse começado a obra, não poderia. A parte da execução e o controle é exatamente onde você executa a obra e controla os marcos que você definiu na fase de planejamento. A fase de planejamento é importante, não é só projeto. Você faz o projeto, você vê orçamento, você define a construtora. Certo? Às vezes a construtora é própria do grupo, então você, junto com a equipe de engenharia do incorporador ou do grupo, você mostra quais são os melhores preços que você está vendo no mercado, você mostra quais são os melhores prazos que estão acontecendo no mercado, você mostra que dá para fazer a obra em 2 frentes, você tira também o pessoal do concurso. Você termina a etapa de planejamento com a construtora contratada, com um contrato muito bem definido. E para você ter a construtora contratada, você tem que ter um planejamento do orçamento. Então, você tem que saber tudo que está incluso, o que não está incluso, para que não gere extras. E para você ter isso, você precisa ter o projeto bem definido. Tá certo? É uma sequência. Terminou o planejamento, começa a execução. Então, você, quando começa a execução, você já tem todos os marcos. O trabalho de execução, na verdade, é fazer acontecer aquilo que foi planejado. E, evidentemente, assim como a vida, nem tudo que a gente planeja acontece. Vão acontecer os desvios, os imprevistos, os planos econômicos, as pandemias, tá certo? Acontece um monte de coisa, como na vida, e aí a gente tem que ter a sabedoria de olhar, entender e mudar, mantendo sempre também o mesmo modelo de gestão. Então, em cada uma dessas atividades, a gente tem as ações que têm que ser tomadas. Vou usar um exemplo de uma obra de loteamento, que a gente não fez o planejamento, a gente entrou, foi contratado só para a execução da obra, e tinha aqui uma rua que ia ser feita, tá certo? O perfil original do terreno era isso aqui, e para essa rua ficar em pé, né, não cair, ia ser feito um muro de contenção enorme aqui, tá certo? Nosso engenheiro, isso foi o nosso engenheiro da obra, estava olhando, pegou o projeto, olhou. Aqui era o lote, né, daqui para cá. E daqui para cá, outro lote de fundo, com frente para a rua de cá. E ele falou o seguinte, olha, em vez de eu fazer essa contenção aqui, eu vou rebaixar essa rua. Eu vou fazer a rua aqui. Tá certo? E o lote está começando aqui. Então, eu faço um talude intermediário, tá? E eu evito essa contenção. Contenção, para quem já trabalhou, conhece obra de terra, é uma obra muito cara, difícil, chata de fazer, não pode estar chovendo, né? Não pode estar complicada, e às vezes demora. Tá? Essa mudança era um arruamento grande. Essa mudança reduziu R$1.100.000 de um custo de 30 milhões da obra, tá certo? Ou seja, 3,6% do custo da obra, que só essa mudança já é mais do que custou o gerenciamento inteiro da obra, tá certo? E além do custo, também reduziu o prazo de execução da obra por não ter uma coisa chata como a contenção. Além das soluções que a gente encontra na obra, que não são tão comuns assim, porque normalmente uma obra bem
bem planejada, isso foi pensado antes, tá? Mas é importante ter o controle do serviço executado. Então, aqui é um controle que a gente faz de qualidade, tá certo? Aqui era um exemplo bacana, uma obra aqui em São Paulo, uma obra grande, de uma construtora grande, Minha Casa Minha Vida, com forma para parede de concreto, tá? Então, forma de concreto é uma coisa bacana, legal. Em 2007, eu fui para o México estudar como fazer, e eu gosto muito desse processo. Mas é um processo que é uma montagenzinha de Lego, e se você errar uma pecinha, você compromete o sistema, tá? E essas formas, você pode ter uma forma de ferro, que é bem resistente, mas pesadíssima para você trabalhar. Então, o teu cronograma da obra não consegue avançar muito rápido. Ou você pode ter uma forma de alumínio, que é levíssima, mas qualquer arranhãozinho vai mostrar na parede. Então, você tem que ter uma mão de obra muito, muito trabalhada para isso. Nesse caso aqui, era forma de alumínio, e a construtora deixava acontecer umas falhas de concretagem no pé dessa parede, tá certo? E a gente foi olhar, isso acontecia, isso é uma foto de um close, mas isso acontecia ao longo de toda a parede, em várias paredes, né? Como é que a construtora resolvia? Limpava isso aqui e chapava uma argamassa aqui, ficava bonitinho, né? Com isso, aquela parede, que era uma parede de 15 centímetros, ficava com uma espessura de 10, no pé dela, tá certo? Em todos os andares. Imagine o que isso acontece numa estrutura de 25 andares que tinha esse prédio, tá? Então, esses controles são importantes, porque senão a solução dada na obra, às vezes, é a solução rápida. Tem uma historinha, não sei se vocês conhecem a historinha do casal que a mulher estava olhando o filho assim, e falou: Zé, nosso filho está com 5 anos, estou olhando ele aqui, não parece nada com a gente, né? Não parece comigo, não tem nada da minha família, não parece com você, não tem nada da sua família, os olhos são diferentes, não sei, estou achando estranho. Aí o Zé fala: mas mulher, rapaz, você é desligada mesmo, você não lembra das coisas, né? O que aconteceu? Você não lembra quando a gente estava saindo da maternidade? A gente estava saindo, o Uber lá já esperando a gente, as malas, você estava com o menino, e aí o menino se sujou todo na fralda. Sujou tudo, fez uma lambança. Aí você ficou desesperada, falou assim: Zé, vai lá e troca o menino. Aí eu fui lá, troquei por outro, limpinho, cheirosinho, né? Tá certo? E é isso. Então, às vezes, as soluções adotadas nas obras não são soluções que foram planejadas, e aí você tem que ter o controle, tá certo? Para isso acontecer. Uma outra coisa legal que eu citei no começo é o controle, que a gente ajuda muito as construtoras aqui, o controle de produtividade. A gente controla cada operário na obra por CPF. Eu sei cada um quanto ele tinha que produzir e quanto ele produziu em cada dia. Com isso, eu tenho curvas de produção. O que acontece com isso aqui? O operário tem um mantra que vale para todo mundo, o operário vale muito, tudo que é medido melhora. Então, todo mundo que é medido melhora a performance. O operário, sabendo que ele está sendo medido, ele produz mais. E aí você começa a conseguir produzir mais com menos gente, porque o pessoal que não consegue, naturalmente, a própria equipe pede para tirar o pessoal do canteiro, tá certo? Então, também nessa fase, é muito importante isso daí. Eu falei que a gente, para encerrar aqui, eu falei que não se dá muito valor ainda ao encerramento, que é a parte que você, no caso de empreendimentos residenciais ou comerciais, que você entrega a chave para o morador e para o comprador. Isso é muito importante, porque é uma oportunidade de você mostrar para o teu comprador a qualidade que você teve, o carinho que você teve. Normalmente, eu vejo as empresas mandam lá o terceiro estagiário, o estagiário de segundo ano de faculdade,
vai lá e entrega a chave. Não é assim. É uma coisa muito importante. Tá? E, além dos residenciais, você tem edifícios comerciais, hotéis, shoppings, que você tem que fazer todo o startup dos equipamentos todos, né, que tem que funcionar, dar as garantias e tudo. Tá certo? Um caso que a gente viu muito era um empreendimento de, acho que 2 ou 3 torres, e a construtora estava fazendo a entrega com uma equipe de uma torre e contratou a gente. Essa equipe não ia conseguir entregar as 2 torres, então, para não aumentar a equipe, contratou a gente para fazer a entrega de uma das torres. Quando uma gerenciadora ela vai entregar a obra, ou uma empresa vai entregar a obra, ela tem que primeiro fazer um checklist de tudo para ver se está em condição de entregar. E não simplesmente trazer o comprador e deixar ele achar os problemas. Né? Então, na torre que não tinha a supervisão da gerenciadora, os aceites na primeira vistoria davam 63% dos imóveis. Então, 37% teve que ser revisto num desgaste de imagem para o incorporador. Na que tinha supervisão e que foram feitos os procedimentos, 92% dos imóveis é a mesma construtora, a mesma torre, mesmo produto, a mesma equipe de construção, só que tinha procedimentos de entrega melhor. Então, isso otimizou muito o processo. E lembrar que, quando você entrega a unidade, você já pede o repasse para o banco. Então, não é só entregar. Entregar significa entrar dinheiro do banco, tá certo, para o incorporador. Então, você ter uma velocidade de aceite maior resolve muito problema financeiro da empresa. É isso aí, assim, foi uma pincelada, podia ficar aqui 35 anos de empresa, e pode pedir uma pizza à noite e ficar falando aqui o dia inteiro. Mas o Bruno já está aqui com o plaquinha aqui, né? Se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa que quiser fazer aqui, posso responder. Se não, estou à disposição, está aí meu celular, meu e-mail, também podem me contatar. E isso é uma coisa apaixonante, né? A Talento é o meu filho mais velho, então é o maior carinho que a gente tem com ela para falar, para conversar. E eu estou à disposição de vocês. Obrigado.